Parte 2, capítulo 10, A Viagem. Trabalhamos arduamente durante toda a noite, organizando tudo. A todo momento chegavam botes trazendo amigos do barão, como o Sr. Brandley e outros, para lhe desejar boa viagem e um retorno seguro. Meu trabalho na Almirante Benbow não chegava nem à metade daquilo. Portanto, eu já estava completamente exausto quando, pouco depois do amanhecer, o contramestre fez soar seu apito para que a tripulação içasse as âncoras. No entanto, por mais cansado que eu estivesse, não sairia daquele convés por nada no mundo, de tão encantado que estava com tanta novidade. As ordens curtas e secas, o estridente assovio do apito, os homens apinhados em seus postos, sob o brilho trêmulo das lanternas do navio. Ô brasa, dá, deixa, alguém gritou. Aquela, antiga, emendou outra voz. Agora mesmo, companheiros, respondeu Long John, que estava em pé, apoiado em sua muleta. E logo o ar se encheu com a canção que eu já conhecia bem. 15 homens no baú do defunto. E toda a tripulação fez coro. Yo, ho, ho, e uma garrafa de rum. Ao terceiro rol, todos giraram o cabrestante em um impulso conjunto. Por mais emocionante que fosse aquele momento, imediatamente me lembrei da velha Almirante Benbow e parecia ouvir a voz do capitão junto ao coro. Mas rapidamente a âncora foi recolhida e ficou gotejando sobre a proa. Em seguida, içaram as velas e a terra, e os outros navios começaram a deslizar por ambos os lados da escuna. Antes que eu pudesse me deitar para um cochilo de meia hora, o Hispaniola já começava sua viagem para a Ilha do Tesouro. Não contarei detalhes da viagem. Tudo correu relativamente sem problemas. O navio enfrentava bem o mar. A tripulação era formada por bons marinheiros e o capitão executava suas funções com esmero. No entanto, antes de avistarmos a Ilha do Tesouro, aconteceram 2 ou 3 coisas que merecem ser mencionadas. A primeira delas é que o Sr. Arrow se mostrou um comandante ainda menos competente do que temia o capitão. Os homens não respeitavam suas ordens e o faziam de gato e sapato. Mas isso não era o pior, pois a partir do segundo dia de viagem ele começou a aparecer no deck com olhos caídos, afogueado e falando enrolado, além de outros sinais de embriaguez. Não foram poucas as vezes em que o capitão o mandou de volta à sua cabine. Às vezes o Sr. Arrow caía e se machucava. Outras vezes passava um dia ou 2 relativamente sóbrio e realizava seu trabalho de maneira quase decente. Entretanto, não fazíamos ideia de onde ele conseguia a bebida. Era o grande mistério do navio. Por mais que o vigiássemos, não conseguíamos descobrir. Quando perguntávamos diretamente a ele, se estivesse bêbado, apenas ria. Se estivesse sóbrio, jurava solenemente que não bebia nada além de água. O Sr. Arrow não era apenas um comandante inútil e uma má influência para os outros, mas estava claro que se continuasse assim acabaria se matando. Portanto, ninguém ficou muito surpreso, nem muito triste, quando, em uma noite escura de mar revolto, ele desapareceu e nunca mais foi visto. "Homem ao mar!" gritou o capitão. "Bem, homens, isso nos poupa o trabalho de prendê-lo. Mas o fato é que havíamos ficado sem nosso imediato. Obviamente, era necessário promover um dos homens.
O candidato mais provável era Job Anderson, o contramestre que manteve seu cargo inicial e acabou, por assim dizer, acumulando duas funções. O Sr. Trelawney tinha experiência em navegação e seus conhecimentos foram bastante úteis, pois muitas vezes assumia a guarda quando o mar estava tranquilo. Além disso, o timoneiro Israel Hands era um marujo experiente e astuto, em que se podia confiar para quase qualquer tipo de situação. Ele era bem íntimo de Long John Silver, e por isso mencioná-lo me faz lembrar do nosso cozinheiro, que era chamado de Brasa pela tripulação. Silver andava pelo caminho com sua muleta presa ao pescoço por um cordão, para manter suas mãos tão livres quanto possível. Era curioso vê-lo firmar a muleta nos tabiques do piso e, apoiado nela, acompanhar os movimentos do navio. Dessa forma, cozinhava com tanta desenvoltura como se estivesse em terra firme. Nos espaços mais amplos da cozinha havia cordas nas quais se apoiava para se movimentar. A tripulação as chamava de os varais de Long John. Assim, ia de um canto a outro, ora calcado na muleta, ora segurando-se em seus varais, tão ágil quanto qualquer outro homem. Mas os marujos que já haviam navegado com ele se sensibilizavam em vê-lo tão diminuído. O Brasa não é um homem como outro qualquer, me segredou o timoneiro. Ele teve boa educação e antigamente, quando lidava na telha, podia falar tão bonito como se estivesse lendo um livro. E é corajoso também. Era capaz de enfrentar um leão. Já o vi agarrar 4 homens de uma vez e acabar com os 4, batendo suas cabeças umas nas outras e desarmado. Toda a tripulação o respeitava e obedecia. Sabia como falar com cada um e a cada um fazia um agrado especial. Me tratava com uma amabilidade sem par e gostava da minha companhia na cozinha, que mantinha muito limpa, com a louça sempre brilhando e seu papagaio em uma gaiola ao canto. Entre aqui, Hawkins, ele dizia. Venha bater um papo com John. Você é mais do que bem-vindo, rapaz. Sente-se aí e ouça as novidades. Veja só, o Capitão Flint aqui. Dei esse nome ao meu papagaio por causa do famoso comandante. Ele prevê uma viagem de sucesso. Não é mesmo, capitão? E o papagaio respondia logo: peças de 8, peças de 8, até dar a impressão de que ficava sem ar, ou até John cobrir sua gaiola com um lenço. Este pássaro aqui, explicava Long John, deve ter uns 200 anos, Hawkins. Eles nunca morrem. E só o próprio diabo deve ser mais perverso que um bicho desses. Esse aqui já navegou com England, o grande pirata capitão England. Já esteve em Madagascar, no Malabar, no Suriname, em Providence e em Porto Belo. Participou da recuperação de cargas de naufrágios. Foi em uma dessas missões que aprendeu a gritar peças de 8. Não é para menos, pois puxaram 350 mil dessas moedas Hawkins. Ele também estava junto quando o navio do vice-rei das Índias foi tomado perto de Goa. Olhando para ele, alguém pode pensar que é apenas um filhote. Mas você está farejando pólvora, não está, capitão? Todos apostos, o papagaio respondia. Ah, ele tem lá o seu charme. O cozinheiro se derretia, tirando do bolso um torrão de açúcar para dar à ave, que bicava as grades da gaiola e seguia praguejando, fazendo jus à sua má reputação. Aqui está, continuava John. Não se pode fazer chouriço sem sangue, rapaz. Veja só esse bicho, coitado.
Tem uma boca assim tão suja, mas não faz ideia do que diz. Pode ter certeza. Ele diria as mesmas coisas se um padre estivesse aqui, e acariciava as plumas do animal de maneira tão solene que me fazia crer que era o melhor dos homens. Já o barão e o capitão Smollett estavam longe de se entender. O barão não escondia seu desprezo pelo comandante do navio. O capitão, por sua vez, mal abria a boca, mas quando falavam com ele, suas respostas eram curtas e ásperas, sem nenhum rodeio. Por ter sido voto vencido, admitia que talvez tivesse se enganado quanto à tripulação, que alguns dos homens eram bons marinheiros e que, em geral, a tripulação se portava bem. Quanto à embarcação, havia ganhado sua total aprovação. O barco obedece ao vento, como uma boa esposa obedece ao marido, senhor. Mas, completava, só o que posso dizer é que ainda falta muito para voltarmos para casa. E essa viagem não me agrada. A esse tipo de comentário, o barão dava as costas e saía pisando duro pelo convés, de peito estufado. Se esse homem der mais um pio sobre isso, esbravejava o barão, não respondo por mim. Passamos por algumas tempestades, o que apenas comprovou a qualidade do Hispaniola. Os homens a bordo pareciam satisfeitos e nem podia ser diferente. Creio que não houve tripulação mais bem tratada desde que Noé se lançou ao mar. Ao menor pretexto, a bebida era servida sem restrições. Em dias especiais, como quando alguém fazia aniversário, havia doces e um barril de maçãs ficava sempre aberto no convés, para quem quisesse se servir. Nunca vi isso dar bom resultado. O capitão comentava ao Dr. Livesey. Mimar demais a tripulação é oficina do diabo, é o que eu acho. No entanto, o barril de maçãs acabou sendo providencial, como verão a seguir, pois sem ele não teríamos nos dado conta do perigo iminente e morreríamos vítimas de uma emboscada. Contarei como o caso aconteceu. Havíamos apanhado os ventos alísios que nos levariam à desejada ilha. Não posso dar mais detalhes. E íamos a boa velocidade havia alguns dias, sem percalços. Pelas nossas estimativas, já estávamos no último dia de viagem, ou perto disso. Avistaríamos terra naquela noite, ou na manhã seguinte, no mais tardar. Seguíamos para sul-sudoeste, levados por uma brisa estável e mar calmo. O Hispaniola avançava implacável, banhando os gurupés com a espuma das ondas. O vento enchia nossas velas e o humor a bordo era o melhor possível, tão perto que estávamos de completar a primeira etapa de nossa viagem. Logo após o pôr do sol, quando eu estava prestes a me recolher, depois de terminado o trabalho, pensei que uma maçã cairia bem. Subi ao convés e o vigia tinha os olhos fixos no horizonte, esperando avistar a ilha. O marinheiro ao leme se concentrava no curso do vento, assobiando despreocupadamente. Era só o que se ouvia no navio, além das ondas batendo no casco. Tive de pular para dentro do barril, pois havia apenas poucas maçãs no fundo. Sentado ali na escuridão, com o som do mar e o movimento do navio, acabei pegando no sono, ou pelo menos estava quase, quando um homem sentou-se ruidosamente ali ao lado. O barril tremeu quando ele se apoiou, e eu estava quase saltando para fora quando ouvi sua voz. Era Silver. E antes que ele completasse suas primeiras frases, decidi permanecer escondido. Fiquei ali ouvindo, com um misto de curiosidade e medo, pois bastou ouvir o começo da conversa para que eu entendesse que a vida dos homens honestos a bordo dependeria unicamente de mim.